Olá, hoje eu tô aqui para falar de um tema que muita gente nem vai saber o que é, porque o nome é estranho. Mas quando descobre que tem, aí ouve falar muito. Chama dedo em gatilho. O que raio de doença é essa? Dedo em gatilho, que nome estranho. Nada mais existem muitas pessoas com isso. É uma doença muito mais comum do que o que se pensa, que é na verdade um travamento do dedo quando você vai fletir. Às vezes você flexiona os dedos da mão, você abre, vem todos, mas um dedo fica travado. E você tem muita dor, muitas vezes. Às vezes você até precisa utilizar a outra mão para destravar esse dedo. Isso chama-se dedo em gatilho, tá? Na verdade, o dedo em gatilho, ele é um tipo de LER, que é a lesão de esforço repetitivo. Ele está muito associado tanto com a movimentação repetida, quanto com contato direto com a mão. Você vai fazer força com a mão, você tem um contato direto com a mão, e esse contato direto com a mão faz desenvolver esse tipo de patologia, tá certo? Eu costumo dizer para os meus pacientes que não tem dedo em gatilho quem quer, tem dedo em gatilho só quem pode. Porque o dedo em gatilho também tem uma herança genética muito forte. Tem famílias que têm dedo em gatilho. Mãe, pai, tio, tia, filhos, todo mundo tem dedo em gatilho. Então, o que basicamente é? Imagina que todos os meus dedos, eles são comandados por tendões. Então, obviamente, eu tenho um tendão que ele vem da ponta do meu dedo até aqui. Na hora que eu mexo o braço, você vê a movimentação dos tendões aqui. Mas imagina, se eu dobro o meu dedo e o meu tendão não sobe aqui, é porque eu tenho uma estrutura que segura ele na posição. E como é que funciona isso? Imagina aqui que essa estrutura segura o tendão nessa posição. O problema é justamente o atrito entre esse tendão e esse túnel por onde ele passa. Ele atrita muito. Quando ele faz esse atrito, esse tendão, ele engrossa. E daí ele não consegue mais passar nessa estrutura. O que muitas vezes causa dor na entrada do túnel, e todas as entradas dos túneis é bem aqui no dedo da mão aqui. Então muitos pacientes começam não travando dedos, mas doutor, eu tenho uma dor que começa aqui, dói no dedo e repuxa. Quando você vai lá e toca nesse ponto, ele diz, ai doutor, é aí. Aí é o ponto da maior dor. Então assim, é muito comum, é muito comum. Isso é a primeira fase, somente de dor. Depois começam os travamentos. Então imagina, basicamente essa patologia é porque eu tenho um elefante para passar no buraco de uma formiga. Então o elefante bate, ele pode até passa rasgando. Ou então ele entra e trava lá dentro. O que faz com que você tenha esse problema de travamento, tá certo? Olha, o que se faz para isso? Ou eu diminuo o tamanho do elefante, ou eu aumento o tamanho do buraco da formiga, a seu modo. Então, como é que faz isso? Para diminuir o tamanho do elefante, a gente normalmente faz fisioterapia para poder diminuir e desinflamar esse tendão. Logicamente que com a fisioterapia eu tenho que associar a diminuição do esforço. Se eu tenho um fator que causa o dedo em gatilho, eu tenho que tirar ele, concorda? Para poder ele não surgir. Porque se você tem uma genética forte, você tem que diminuir o que você pode diminuir. Muitas vezes é atrito no local. Imagina um paciente que ele faça um esforço manual, por exemplo, varrer. O cabo da vassoura bate bem em cima do ponto. Então, às vezes, muitas vezes o local onde ele desenvolve dedo em gatilho. O cara é um marceneiro, na chave de fenda, na hora que ele vai rodar, a chave vai apoiar bem em cima do local, o que pode ocasionar. Ou então, um esforço repetitivo ou força muito grande. Corta isso, ou pelo menos diminui, se não pode cortar, porque a profissão diminui ou muda a pegada. Fisioterapia para desinflamar. E uma terceira coisa que às vezes eu faço, que é uma infiltração. Eu infiltro bem no local, um corticoide. Esse corticoide, ele afina o tamanho do tendão e esse tendão consegue passar normalmente pelo local onde ele tem que passar. Às vezes eu falo para o paciente que eu não gosto muito de fazer muitas infiltrações, porque esse tendão pode afinar demais e chegar até a romper. Então o máximo de infiltração que eu faço são 2. Mas a minha prática clínica eu faço uma infiltração, prescrevo fisioterapia e diminuo a função. Então isso normalmente funciona na grande maioria dos casos, mas há pessoas, e principalmente em diabéticos,
que tem uma tendência maior e tem associação com o dedo em gatilho. E às vezes não é só um. Quem tem tendência a dedo em gatilho dá múltiplos dedos. Dá 1, 2, 3. Eu tenho um paciente que tem uns 10 dedos em gatilho das duas mãos. Então, assim, é uma tendência muito forte. E normalmente esse paciente que tem uma tendência muito forte, a gente tem uma tendência também a passar para o segundo tratamento, que qual que é? Que é abrir o túnel. Então, para isso você ganha uma cirurgia. Essa cirurgia basicamente você faz um corte aqui no localzinho do problema, você abre e você tira um pedacinho desse túnel na entrada. Então, se eu tirar só a entrada do túnel, isso existem estudos, lógico, para isso, para saber o quanto a gente tira desse túnel sem causar problema. Então, eu abro ele, então o meu tendão vai passar livremente, sem nenhum atrito. Normalmente eu faço a cirurgia, deixo com uns pontos aí umas 2 semanas, falo para o paciente que ele pode mexer normalmente, ele já não tem travamento, só não pode pôr força. Retiro os pontos depois de 2 semanas de fisioterapia. Então, a grande maioria dos pacientes que são tratados de forma conservadora vão bem, mas os que não vão bem e querem resolver, a gente trata cirurgicamente e resolve também. Tá certo? Então, isso é um resumo. Lógico que você precisa ter uma avaliação de um profissional quando você tem qualquer tipo de suspeita para enquadrar, para ver que tipo de tratamento vai melhor para o seu caso e saber exatamente como devemos proceder. Como que o profissional deve proceder para te ajudar, tá certo? Então, o recado é esse, é um resumo e espero que eu tenha ajudado.